Muito bem, como já é habitual, vamos passar agora ao nosso comentário. Hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente pelo endividamento das famílias portuguesas. Portugal está no top 3 do endividamento das famílias. Eu tive a oportunidade de ver a peça e eu gostava a este propósito de dizer que vejo com alguma reserva este top europeu que estão aqui a colocar, porque ele no fundo tem pelo menos a contribuição, eu julgo que a principal promoção... É importante ressalvar que isto integra o Barómetro Europeu 2012. Com certeza, mas eu julgo que o observador que é neste momento utilizado é o observador da CETELEN, e que é uma operadora de concessão de crédito ao consumo e que naturalmente terá as suas razões dentro como operadora. Quando digo que tem algumas reservas é porque efetivamente... Por quem fez este estudo? Sobretudo pela origem, embora eventualmente a peça tenha sido mitigada por uma opinião da DECO muito assertiva, que eu tive a oportunidade de ver, e este próprio estudo tem aqui alguns indicadores interessantes, porque apesar de Portugal estar há 4 anos consecutivamente neste terceiro lugar em termos europeus e naturalmente Portugal está a léguas da qualidade de vida da França e da Alemanha e portanto desde logo... Estão respectivamente a Alemanha no primeiro lugar e França em segundo lugar. Exatamente, e portanto desde logo este terceiro lugar acaba por ser preocupante, porque é evidente que as famílias portuguesas farão um esforço muito maior nesta capacidade de endividamento do que as famílias alemãs ou francesas, e os indicadores que eu dizia era que efetivamente este sofreu uma queda em Portugal de cerca de 5,5% relativamente a 2011, o que significa que apesar de continuar no terceiro lugar, existe aqui um consumo que baixou, e eu diria até drasticamente, em contraponto com aquilo que aconteceu na Alemanha e na França, onde cresceu 1,5% na Alemanha e 1,3% na França. O que Será significa... que esta descida está também relacionada com o facto de as novas medidas que a banca impôs? Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu julgo que isto é uma forma de contornar as dificuldades que têm sido impostas pela banca. A concessão de crédito na banca tem vindo a decrescer consideravelmente, primeiro no crédito à habitação, com restrições muito grandes do ponto de vista das garantias e do crédito hipotecário, bem como ao nível do consumo. Estão a florescer neste momento empresas como a Cofidis, como a CETELEN ou outro tipo de operadora do mercado que dão outro tipo de condições, com margens um bocadinho mais flexíveis em termos de concessão deste crédito, e as próprias multinacionais, por exemplo, quer ao nível cultural, como as FNAC, como a loja FNAC, como a Bertin, começam também a adotar determinado tipo de condições, condições de crédito que permitem que efetivamente haja maior flexibilização. E eu admito que isto será uma forma, e existe de facto com estes indicadores deste estudo, uma relação direta com esta forma de contornar estas dificuldades, sendo que efetivamente é preocupante, como estava as indicações da DECO na peça, de entre 90% a 95% dos rendimentos familiares estarem comprometidos com crédito ao consumo, o que significa ou com crédito ao consumo, ou neste caso com o endividamento das próprias famílias, melhor dito. E portanto começa a ser preocupante que efetivamente as famílias portuguesas, numa situação de crise como esta, será muito difícil acabar por ultrapassar estes obstáculos ou estas dificuldades em função da regularidade com que efetivamente têm que ser chamados a cumprir com estas exigências de um crédito desta natureza. Com as mensalidades muitas vezes acrescem a juros e os juros acrescem a maiores mensalidades, e isto no fundo é uma pescadinha de rabo na boca que provavelmente vai sufocando as famílias portuguesas. E muitas delas também certamente não terão sequer informação de como podem contornar este endividamento, porque sim, muitas acredito e muitas certamente terão vários créditos. Aliás, eu julgo que não é novidade para ninguém que se diga que estes créditos ao consumo são um bocadinho diferentes daquilo que grande parte dos portugueses tinham, que era ter a sua propriedade. Criou-se muito aquela ideia de as pessoas terem a casa, havia um crédito hipotecário, mas as pessoas começaram a criar depois os créditos ao consumo para as férias, para o carro,
para o LCD e, portanto, tudo isto vai criando um sufoco relativamente à forma como as famílias podem, efetivamente, contrair esses empréstimos. Porquê? Porque a taxa de esforço dos agregados familiares, que é medida, por exemplo, agora com muito rigor nos créditos hipotecários, onde, por exemplo, a banca, em regra, só empresta 85% do valor da avaliação, não é do valor do bem, é da avaliação comercial que o banco fizer. Provavelmente agora é assim e devia ser assim desde sempre, para evitar determinado tipo de coisas. Nestes créditos ao consumo, com esta maior flexibilização, tem que haver uma ponderação, tem que haver consumidores mais informados, tem que haver famílias muito mais ponderadas relativamente às decisões que têm de tomar, e se não estiverem esclarecidas, normalmente os consumidores estão muito pouco esclarecidos em Portugal, poderão eventualmente cometer erros que possam comprometer o cumprimento dos seus compromissos financeiros ao final de cada mês. Porque podem agregar os vários empréstimos que têm num só. Evidentemente, uma das coisas que a DECO tem... Alerta e acaba até por intervir muito bem no próprio mercado, tentando regular os abusos em termos de mercado, permitirá que, efetivamente, as consolidações de dívida ou as agregações das próprias dívidas permitam dar uma ajuda para que se flexibilize a forma de reembolso destes débitos perante as operadoras de crédito. Muito bem, só para terminarmos este tema, para passarmos ao segundo tema de hoje, isto afeta a confiança dos mercados? Este top 3 de Portugal? Eu acho que aquilo que efetivamente se pode retirar daqui, eu não sei se vai afetar ou não, há uma retração, há restrições orçamentais em Portugal, neste momento, e há uma retração do mercado. Primeiro porque uma retração do mercado de consumo. Primeiro porque as pessoas que não têm dinheiro, porque a disponibilidade de dinheiro é cada vez mais escassa, elas próprias se têm resguardado daquilo que pode vir por aí. E aquelas pessoas que ainda não chegou à aflição estão num clima de alguma expectativa, mas por arrastamento também ficam, portanto, a viver esse clima de alguma retração. Uma diminuição do consumo privado, claramente. Aliás, o estudo é claríssimo. O que leva a uma retração do crescimento do PIB, como consequência... Evidentemente, o consumo está a baixar drasticamente. Penso que com as restrições orçamentais que eu estava a falar, para o próximo ano, é de esperar que assim aconteça. O próprio desemprego é reflexo disso e, portanto, eu julgo que sim, eu julgo que este top 3 que nós temos tido nos últimos 4 anos pode ser um bom indicador, por um lado, porque as pessoas continuam a consumir, mas como a baixa drástica do consumo está aqui espelhada neste estudo, acaba por eventualmente também ter a ver com a retração do próprio mercado. Muito bem, vamos passar agora para um tema local, vamos passar para o Porto relativamente a Rui Rio, que diz que o seu plano para a cultura já gerou benefícios. Depois das críticas no primeiro mandato de Rui Rio, de facto, o que é que foi feito pelo Presidente da Câmara do Porto neste setor e nesta área? Eu não diria que, quer dizer, na perspectiva do Presidente da Câmara do Porto, ele diz que o programa político que ele escolheu para a cultura da Câmara Municipal do Porto... Inicialmente não agradou. E ele diz que gerou benefícios, na ótica dele. Como sabe, a Câmara do Porto, ou o Porto, mais propriamente dito, foi um foco de grande conflito, do ponto de vista até político e social, sobretudo pela existência ou não existência de alguma supremacia por parte da Câmara do Porto quanto a esta área. Relativamente ao Rivoli. Por exemplo, uma das polémicas, um dos exemplos, uma das polémicas foi o Rivoli, e eu ia dar isso como exemplo. Começou numa parceria muito interessante com a La Féria, que depois redundou numa grande polémica sobre as formas de contratualizar, portanto, as iniciativas e as peças e as próprias iniciativas que eram realizadas no Rivoli. Mas, de facto, nesse curto período em que isto aconteceu, efetivamente, vê-se ali uma capacidade da Câmara de rentabilizar um equipamento municipal de uma forma quase brilhante, diríamos. Ele quase transferiu aquilo que só se fazia em Lisboa e fez estreias no Porto e conseguiu dinamizar um equipamento municipal que, de facto, não tem grande rentabilidade. Convenhamos que dizer isso. Eu lembro-me, por exemplo, da polémica do próprio Pedro Brunhosa relativamente
à eleição de Rui Rio. Lembro que... E é esta questão da cultura, precisamente. Sobre a cultura, e portanto eu estou a referir a algumas situações que foram mediáticas, em concreto. Pedro Brunhosa é um membro da Assembleia Municipal eleita pelo Partido Socialista na Câmara de Porto e, portanto, tem voz ativa. Até julgo que com alguns excessos relativamente à crítica que faz, porque nós todos temos uma perspectiva pessoal e eu admito que, efetivamente, ele tenha a perspectiva dele enquanto autor, enquanto poeta, enquanto escritor, enquanto artista e, evidentemente, também tem que respeitar aquilo que possa ser a Câmara de Porto. Castelo Amor, estamos praticamente a chegar ao final deste comentário. De facto, quais são as conclusões que tiramos deste tema? A conclusão aqui era só para lhe dizer, o Dr. Rui Rio, a única coisa que fez neste seminário em que esteve foi dizer que uma coisa é a animação e outra coisa é a cultura. Que a animação é a animação que nós conhecemos, dar cor, dar dinamização, por exemplo, como aos carros da Boa Vista, que segundo ele até tem algo de cultura, porque estão ligados historicamente à cidade, mas que a cultura é uma coisa mais ligada ao saber e ao conhecimento. E, portanto, o que ele tentou foi distanciar aquilo que é animação e aquilo que é cultura, e entende que, de facto, teve uma política de cultura que combateu os excessos da subsidiodependência que encontrou quando chegou à Câmara e que, efetivamente, agora ele próprio diz que encontra um eco nos agentes culturais do Porto que, efetivamente, corresponde às expectativas que ele tinha colocado nesta política de cultura. Muito bem, Castelo Moura. Já sabe que nos voltamos a ver para a semana. Muito bem. Muito boa tarde.